Obrigado, os moços. Graça e paz, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas. Vamos hoje ler o capítulo 22, verso 20. Lucas, capítulo 22, verso 20. Enquanto os irmãos procuram o livro de Lucas, eu quero comentar com os irmãos ainda, nesses minutos iniciais, a respeito da reunião. As mulheres estão em recesso. Queremos dar as boas-vindas à pastora Veleda. Retornou com um grupo de cerca de 17 irmãs, estiveram num retiro, pensando na atividade das mulheres para este ano. E amanhã, os homens, às 19h30, estarão reunidos. Então, você que faz parte, que é um dos homens da igreja, pescador do reino, pode vir participar, reunir-se. As mulheres, às vezes, algumas irmãs dizem assim, o meu marido ainda não faz parte da igreja, não é membro da igreja. Então, irmã, se é assim, faz um favor, escreva o seu nome, coloque uma forma de se fazer contato com ele, e-mail, telefone, passe para o irmão Edilberto e nós vamos fazer contato com o seu marido para que ele possa se tornar um pescador do reino. Amém? Amém ou não, irmãos? Amém. Eu pego algumas manias do Bispo Macedo. Amém ou não amém? Aí você tem que responder assim, amém. Vamos treinar mais uma vez. Amém ou não, irmãos? Amém. Vocês estão indo muito à Universal, irmãos. Não pode. Ouvindo a 105 lá. Não ganha nada por isso não, mas devia ganhar também, né, irmãos? Ali e ajudar um pouquinho. Lucas, capítulo 22, verso 20. O texto é muito interessante, só que a minha Bíblia estava aberta em Gênesis. Eu acho que já é a idade, sabe? Foi essa ausência da minha esposa essa noite, que deixou jogado lá sozinho, né? Mas fiquei assim, sem rumo, sem direção, né? Agora já achei. Aliás, eu quero dizer, pastora Veleda, que a irmã deve saber que muitos maridos postaram, dos que as esposas viajaram, postaram assim, estou eu aqui sozinho, comendo pizza na 810, comendo pizza no Mac, comendo pizza lá no... Não, aquela outra bonitona. Vocês não sabem, deixa eu pensar aqui, aquela que só tem lá no Barra Shopping, lá no América, aquele da Estátua da Liberdade. Qual é o nome daquela pizzaria? Isso aí. Sabe quem já foi lá, sabe. Então, mas vem cá, o que houve? Acabou a luz? Já está na minha hora de ir embora? Não? O que houve aqui? Foi você aí, Eduardo, com o seu dedinho nervoso? Então, Eduardo, Léo, vê aí o que houve aí pra gente. Pergunta lá, dá um araquiri no cara lá. Se ele não souber, você dá um jeito. Tá? Então, nós estávamos assim, sem rumo, sem direção, mas sobrevivemos. Graças a Deus. E aí, Lucas, capítulo 22, verso 20, irmãos. Esse texto nos fala no momento da vida de Jesus, quando ele estava participando da ceia do Senhor, que na realidade foi a última refeição que Jesus teve com os seus discípulos, na noite em que foi traído. E isso fazia parte do dia de Páscoa. E Lucas, capítulo 22, verso 20, diz assim, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Diga comigo, cálice da nova aliança. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra em nossos corações. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse texto, pelo contexto, por tudo que ele representa. E quando Jesus nos ensina que ali há um novo mandamento, uma nova aliança, um novo pacto, nós te louvamos e nós te bendizemos. E que possamos, nesta noite, refletir sobre isso. Sairmos daqui edificados. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, esse texto está nos falando que pelo sangue de Jesus nós temos uma nova aliança. E interessante que aliança, pactos,
não são coisas novas. Sempre na humanidade existiram pactos e alianças. Por exemplo, um deles que nós temos muito contato frequentemente são os casamentos. Toda vez em que há um casamento, está havendo uma aliança, um contrato. E este casamento e esta aliança, sempre eles têm algo que os firme. Vamos firmar o contrato. Via de regra, no casamento, o contrato é firmado na assinatura dos noivos e entre os noivos, de uma forma simbólica, é entregue um par de alianças que vai ser compartilhado pelos dois. E aqueles que participam desta cerimônia, são chamados nubentes, eles estão dizendo um para o outro que, a partir daquele momento em que foi solenizado o pacto, aquele pacto toma como prazo de extinção até que a morte os separe. Como isso é interessante que nós olhamos que a nossa vida está recheada de alianças, de pactos. Além disso, por exemplo, um contrato comercial, quando pessoas negociam um contrato, seja entre pessoas físicas, quando você está contratando alguma coisa, quando você está no seu trabalho, ou as empresas contratando serviços. Como é que se faz isso? Se redige um documento, esse documento traz todas as cláusulas que vão reger a relação entre as partes, e, ao final, aqueles que são responsáveis assinam, celebram, registram dia, hora e um foro, um local que poderá vir a ser usado caso haja necessidade de se discutir algumas das cláusulas que contém aquele contrato, onde vão se dirimir as questões que surgirem durante a realização daquele contrato, que naquele momento está sendo solenizado. Isso é muito interessante, meus irmãos. Mas todo contrato, além de ter as partes que o assinam, o documento que foi redigido, também tem uma particularidade. Os contratos também se encerram com algum tipo de celebração. Você sabe que nos casamentos é o dia da festa de casamento. No dia da festa de casamento se prepara uma bela recepção, se prepara um bolo, se toma o refrigerante, a bebida. Os irmãos sabem que Jesus iniciou o seu ministério em Caná da Galileia, participando de uma cerimônia de casamento. E ali estava havendo a festa que solenizava, que concretizava e que trazia para aquele momento toda a pompa e circunstância que ele merecia, que é devido. Então, no casamento, se faz a festa de casamento. Entre empresas e entre pessoas, via de regra, ou se celebra com um cafezinho, dependendo do lugar, ou até se vai jantar ou almoçar em algum momento, ou se faz um coquetel para se celebrar aquele contrato. É assim que se fazem as coisas. Quando nós olhamos para este momento da Bíblia, eu quero chamar a atenção dos irmãos que Jesus estava cumprindo aquilo que fora dito no passado a respeito dele. E ele estava concretizando aquele fato em meio aos seus discípulos num momento solene. E estava concretizando. E naquele momento ele pega o cálice e diz: este cálice é o cálice da nova aliança. E aí eu pedi aos irmãos que repetissem comigo: nova aliança. Porque, naquele momento do passado, quando estavam, eu pedi que vocês repetissem a nova aliança. E vocês o fizeram bem feito naquele momento. Agora não é necessário. Que às vezes a gente vai falando rápido, os irmãos entram no embolo. Tá bom. Mas eu queria, então, pegar isto, quando Jesus diz uma nova aliança, e trazer com os irmãos um raciocínio sobre se esta é a nova, houve em algum momento a velha aliança, a antiga aliança. Tanto é que nas nossas Bíblias nós utilizamos a Bíblia dividida em duas grandes partes.
O primeiro tomo, a primeira parte, é conhecido como Velho Testamento ou Antigo Testamento. Em outras versões mais antigas diz a Antiga Aliança. E a segunda parte é conhecida como o Novo Testamento ou e a Nova Aliança. Isso é interessante, porque nós praticamos isso sem até entender, num contexto teológico mais amplo, ou num contexto doutrinário mais específico, que nós estamos falando de algo que nós cremos. Que houve uma velha aliança e nós estamos vivendo debaixo da nova aliança. Agora, interessante é que em ambas as alianças, as características delas foram mantidas. Quem participa, quem são os atestadores, quem são os que dão a caução, que dão a condição para aquilo que precisa ser realizado. Então, eu quero que os irmãos voltem comigo os olhos, ainda que por um espaço de tempo, sobre as alianças no Velho Testamento. As alianças no Velho Testamento, elas começam lá no livro de Gênesis. A primeira aliança foi feita entre o homem e Deus, entre Deus e o homem. Gênesis capítulo 3, a partir do verso 14, capítulo 3 é um dos momentos mais importantes e cruciais da Bíblia. Interessante isso. Eu não sei se o irmão sabe, nós estamos vivendo o 6º dia. Diz a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 1 que Deus criou o mundo em 7 dias, e no 7º dia ele descansou. Só que Jesus, quando esteve entre nós, disse assim: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Significa dizer, irmãos, que o entendimento corrente é que nós estamos vivendo ainda aquele 6º dia da criação. E é muito interessante isso, porque quando nós lemos Gênesis capítulo 1, Moisés dá um overview, ele mostra de uma forma geral, quando Deus, Criador, criou o mundo, a forma que criou, e tudo que nele há. E termina no verso 31, dizendo assim: e viu Deus que tudo quanto fora criada era bom, perfeito. Termina capítulo 1. Capítulo 2, Moisés sai daquele overview, daquela visão ampla e geral do mundo e do universo, e particulariza na terra, na criação do homem. Moisés entra no capítulo 2 falando especificamente do homem. Especificamente falando do homem. Capítulo 2. Interessante, quando você lê o capítulo 2, Deus trata com o homem diretamente, dá a missão ao homem. Quando Deus diz ao homem que ele tem que cuidar do jardim, que o homem deve comer de todo o fruto, menos do fruto da árvore da vida, que está no meio do jardim. Deus trata com o homem e o homem começa a trabalhar. Interessante que um dos versículos de Gênesis capítulo 2 diz assim: ainda não havia chovido, a terra ainda não estava produzindo. E ele diz assim: porque o homem ainda não havia quem cuidasse. Aí Gênesis 2:7, a formação do homem, e daí para frente o homem começa a cuidar. Mas só vai haver chuva de fato, biblicamente, quando nós lemos em Gênesis capítulo 9, que é o dilúvio. Mas entre Gênesis capítulo 2 até o Gênesis capítulo 9, havia um orvalho, algo que molhava a terra, e aquilo era já suficiente para que as sementes pudessem germinar e a terra pudesse produzir. Muito interessante quando nós começamos a ler. E Gênesis capítulo 2, então, Moisés sai daquela visão geral, global, e entra na visão particular do homem. Aonde? No 6º dia. E no capítulo 3, ele começa a contar a história do homem, e como o homem se perdeu, e o homem pecou. E o capítulo 3 é a história do homem e do seu pecado, e como toda a raça humana veio a sofrer por conta disso. E não saímos mais desse 6º dia, porque a partir do pecado do homem, tudo se desenrolou. Tudo se desenrolou. E aí veio o plano redentivo do Senhor. E em Gênesis capítulo 3, a partir do verso 14, nós lemos assim: então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, enganando o homem e a mulher, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos.
rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. E este ferirá a cabeça e lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3,15 é a primeira notação que a Bíblia registra sobre aquele que viria para resgatar a semente do homem. Segundo Adão, Jesus Cristo. E aqui diz que este feriria a cabeça, esmagaria a serpente pela cabeça. E esta feriria o calcanhar, feriria o homem. Aí nós começamos a ver o plano redentivo de Deus se iniciando. Verso 16, e a mulher disse, multiplicarei sobre o modo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Eu acho que nas Bíblias, escrito assim, Bíblia da mulher, esse versículo não deve existir. Depois eu vou olhar com mais vagar. Verso 17. E a Adão disse, visto que atendeste a voz de tua mulher, até parece que não sabia que o homem não ia, que ia atender a voz da mulher mesmo, né? Sempre. E comeste da árvore que eu te ordenei, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Uma partezinha aqui, irmãos. Vejam, para a mulher Deus fala especificamente no aspecto de mãe, de gerar. Como a mulher que gera, então ela vai gerar. A geração vai ser boa, vai ser até prazerosa. A mulher vai gerar com alegria e com prazer. Mas o dar à luz, o fruto, este vai ser em dores. Deus faz isso para que a mulher saiba que antes não seria assim. Antes seria de outra forma. O nascer seria algo esperado e natural. Ainda é esperado e é natural, mas ele agora é com dores, com sofrimento. E ao homem, há uma palavra, vejam, irmãos, ao homem não foi dirigida a ele. Sim, a ele foi dirigida a palavra, mas não no contexto dele, não era ele quem sofreria. O Senhor olha para ele e diz assim, por tua causa, Adão, a terra está amaldiçoada. Vejam, a terra está amaldiçoada. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. O homem agora teve que começar a brigar no sentido de escolher melhor solo, melhor época, como fazer, criar ferramentas. Antes, a terra produziria. De tudo que ela pode comer, livremente, a terra serviria, a terra daria. Agora o homem teve que achar tecnologias, maneiras, e diz em fadigas, e é verdade, é em fadiga. É fadiga. Eu acho engraçado, todo o jovem começa a trabalhar e ele diz assim, onde é o plano de aposentadoria? Quando é que eu vou poder me aposentar? A pessoa começou a trabalhar ontem, ela já quer saber onde vai aposentar, quando vai ser e tal. Fadigas, é algo trabalhoso, duro. 18. A terra produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que morras, até que volte à terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Depois você vai lá em Eclesiastes, capítulo 12, verso 7, quando o livro do pregador, ele diz assim, o pó volte à terra, e o Espírito volte a Deus, que o deu. Exatamente isso que o Senhor está falando aqui para Moisés. E tu voltarás, tu vais morrer, porque aquilo vai ser por demais para ti. Verso 20. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. E fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. E aí, então, nós vemos que, até esse momento, o homem e a mulher andavam nus e não se envergonhavam. Depois começa a ler lá, o Gênesis capítulo 2, que você vai ver que há essa expressão. Estavam nus e não se envergonhavam. Já em Gênesis 3, Deus se vê obrigado, é uma expressão que é uma forçação do entendimento. Deus se vê obrigado a cobrir o homem.
De que roupa é essa? Que trajes são esses? Ele precisava de trajes especiais, tanto o homem quanto a mulher. Eles iriam sair de onde eles estavam. Eles iriam sair de onde eles estavam. E então eles precisavam. Deus fez uma vestimenta. Fez uma vestimenta para o homem e para a mulher. Porque antes de Deus fazer isso, no início do capítulo 3, você vai ver que o homem e a mulher já tinham dado o jeito deles. Tinham pego folhas de bananeira, palmeira, tinha posto ali bananeira no Éden. E já tinha posto lá. Esse mundo sempre foi globalizado, né? Bem possível que já tivesse bananeira. Não sei qual era. Mas a Bíblia diz que pegou folhas e se cobriram. O que é, pastor? Figueira. E se cobriram. Agora, nesse momento, Deus dá um jeito e diz, não é essa roupa. Para onde você vai, não é essa vestimenta que você tem que usar. E Deus vestiu o homem e a mulher. E os expulsou do jardim. Então, irmãos, a gente começa a entender que houve uma mudança em todo aquele contexto que eles estavam vivendo. E no verso 22, então nós lemos, então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Que coisa interessante esse capítulo, né, irmãos? Mas nós vemos aqui que Deus já começou a providenciar algo. Olha, do teu fruto vai sair um que vai resgatar. Vocês vão sair daqui, vão ser expulsos desse jardim que eu preparei para vocês. Um lugar que é um paraíso, conhecido como paraíso, vocês não vão estar mais aqui. Então o homem foi jogado fora do paraíso, e diz o texto, na terra para lavrar, cultivar e dela tirar o seu alimento, o seu sustento. Então nós estamos aqui porque Deus nos colocou, na forma que nos colocou, vindo lá de nossos pais, Adão e Eva, e nós estamos aqui, esse mundo. Mas Deus já começara a providenciar a sua aliança. Depois, em Gênesis capítulo 6, vira um pouquinho as páginas, nós vemos Deus fazendo a aliança com Noé e com sua família. Gênesis 6, verso 18. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Então, nós já vemos aqui o termo aliança aparecendo. Estarei estabelecendo uma aliança contigo. Vire um pouquinho mais as páginas. Gênesis capítulo 9, versículos 12 e 7. Ou 12 a 7. Disse Deus, este é o sinal da minha aliança, que faço entre mim e vós, entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porei nas nuvens o meu arco. Será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, que nós chamamos de arco-íris, então me lembrarei da minha aliança firmado entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens. Vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé, este é o sinal da aliança estabelecido entre mim e sobre toda a carne na terra. Que coisa interessante, irmãos. O arco-íris, portanto, é o sinal da aliança de Deus para conosco. Que coisa linda, porque até então não havia chovido. Aí, hoje, nós entendemos que o arco-íris é a refração da luz solar que passa pelas gotículas de chuva e dá aquela refração da luz se dividindo
nas cores do arco-íris, que é a divisão das cores por comprimento de onda e aquilo que você consegue enxergar. Nós vemos principalmente 7 cores, mas há muitas mais que a nossa íris não consegue perceber. Mas aquilo, Deus diz para nós, é a minha aliança, firmada entre mim e vocês, entre Deus e toda a terra. Esta é a aliança que Deus fez com Noé. Quando nós caminhamos, irmãos, em Êxodo, capítulo 2, verso 24, nós vamos ver agora que no plano redentivo do Senhor, esta aliança começa a se tornar diferentemente, forte. Vejam, Deus criou o homem. Primeira parte, Deus trata com este homem, Adão. Já em Gênesis capítulo 6 e 9, que lemos agora, Deus está tratando com o homem, Noé, mas já com a sua família. E agora em Êxodo nós vamos ver que Deus vai tratar com uma nação. Deus vai tratar com uma nação. Não mais com um homem, não mais com uma família, mas Deus vai tratar com uma nação. E essa nação começa por uma pessoa. E esta pessoa, de forma miraculosa, ele e a sua esposa Sara não tinham filhos. Sara não conseguia gerar filhos. E uma mulher já velha gera filhos. Gera um filho. E desse um filho nasce uma nação. E o interessante é que Deus forma uma aliança com Adão. Gênesis capítulo 2, verso 24. Gênesis não. Êxodo 2, 24. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Deus fizera uma aliança. Esta é a chamada de a primeira aliança. Esta é a chamada de a velha aliança. A aliança entre Deus e Abraão. E quando Deus faz com Abraão essa aliança, depois os irmãos leem a partir do capítulo 12 de Gênesis, há um momento solene, onde um animal é partido em dois, colocado um em frente do outro. E quando o pastor Isaías estava falando de altares, naquela época não havia os altares que vieram a existir durante o período sacerdotal do templo e do tabernáculo, mas então Deus orienta a Abraão colocar os animais bipartidos, uma parte em frente à outra, e Deus providenciou o fogo que consumiu tudo aquilo. E ali aquele sacrifício solenizou, ratificou a aliança que Deus estava fazendo com aquele homem, Abraão. E ele diz, sê perfeito, anda em minha presença, e de ti eu farei uma nação. E Abraão andou, foi perfeito, creu, isto foi-lhe reputado como herança, e Abraão se tornou pai de uma nação, de numerosos filhos, dos quais hoje nós fazemos parte, filhos pela fé em Abraão, por meio de Jesus Cristo. Então isso é muito interessante, porque neste momento de Gênesis, nós vemos que a palavra de Deus diz, e Deus se lembrou da aliança entre ele e Abraão. Ainda um pouco mais à frente, irmãos, vamos para Levítico, capítulo 26. Levítico fica onde, irmãos? Velho ou Novo Testamento? Quem escreveu? Foi Paulo? Ah, muito bem. Quem foi? Moisés. Levítico, no capítulo 26, versículo 9, nós lemos. Já no momento do povo, da nação descendente de Abraão, saindo do Egito, agora no deserto, vejam, 26, verso 9. Para vós outros olharei e vos farei fecundos e vos multiplicarei e confirmarei a minha aliança convosco. Deus falando com aquela nação que caminhava pelo deserto, Deus diz, eu vos tornarei fecundos, multiplicarei e me lembrarei da aliança que eu tenho para convosco. Já não é mais com Abraão, já não é com Isaque, já não é com Jacó. Já não é mais com pessoas, mas é com uma nação, uma multidão
pessoas, milhares. É uma nação que estava ali. Nós fazemos parte desse entendimento. 9:25 agora. 26, 25. Capítulo 26 de Levítico, verso 25. Trarei sobre vós a espada vingadora da minha aliança. E então, quando vos ajuntardes nas vossas cidades, enviarei a peste para o meio de vós e sereis entregues na mão do inimigo. Agora vejam, meus irmãos, esse texto, embora tenha um aspecto negativo, o Senhor está falando com Moisés o que estaria por acontecer, futuro. Mas ele disse, eu trarei sobre vós a espada da minha aliança, a aliança de Deus, aquilo que ele firmara, aquilo que ele fizera. E é interessante nós olharmos para isso, irmãos, sempre entendermos, então, que havia uma aliança. E essa aliança de Deus com a nação, o povo de Abraão, os filhos de Israel, Jacó, era uma aliança que se manifestava, se operacionalizava em alguns momentos da vida religiosa daquela nação. A aliança estava firmada entre Deus e Abraão. E ele diz, esta aliança deve ser solenizada, se lembrar delas em 3 grandes momentos. Vocês já sabem. Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Em Páscoa, essa aliança ela vai ser simbolizada num cordeiro. E esse cordeiro será o cordeiro pascal. E ele deve ser separado no 10º dia. E no 14º dia, ele deve ser imolado. E naquele momento que ele for imolado, vocês devem comê-lo todo, comer em família, porque este cordeiro é o cordeiro da libertação. Este cordeiro simboliza a libertação. Num primeiro momento, libertação do Egito. Mas havia uma promessa escatológica, apocalíptica, uma libertação futura, vindoura. E é por isso que os judeus esperavam o Messias, aquele que iria cumprir a promessa. E então Jesus chega. E é isso que nós estamos vendo quando lemos Lucas, capítulo 22, verso 20, que lemos no início da mensagem. Jesus vem como judeu para os seus. Jesus cumpre o seu ministério. E no último dia, na noite em que foi traído, junto com os seus discípulos, cumprindo este mandamento do Senhor, Deus, de participar da celebração da ceia do Senhor, Jesus se assenta com os seus discípulos, e nós lemos aí no capítulo 22, verso 20 de Lucas. Estavam cumprindo aquilo que geração após geração. Jesus diz assim, eu agora, ao cear, este é o meu corpo, este é o meu cálice. Este cordeiro é o meu corpo. Este pão que nós estamos comendo é o meu corpo. Eu sou o cordeiro pascal. Nós só vamos entender isso nos evangelhos quando Paulo esclarece isso em sua primeira carta aos Coríntios. Jesus diz, eu sou o cordeiro pascal. Esse sacrifício está sendo firmado hoje. Tanto é que na cruz, ele diz assim, Pai, está consumado. Está feito. O seu plano maior redentivo está feito, consumado. Cabal, terminado. Interessante, irmãos, que nós líamos lá, Gênesis capítulo 3, e Deus diz para Adão, comerás, se fatigarás, até que ao pó volte, até que ao pó volte. Agora, interessante que ele não diz, como Eclesiastes diz, o Espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes diz isso. E então, quando Jesus está naquela cruz, pagando pelos nossos pecados, só um parênteses, irmãos, há um poeta que diz sobre a cruz de Cristo. E ele diz, aquela cruz. Interessante, irmãos, que muitos de nós dizemos, aquela cruz era minha. E poeticamente você pode falar isso. Aquela cruz era minha, mas jamais seria minha. Eu não poderia estar lá. Você não poderia estar lá. Mas aquele que não tinha pecado, aquele que não tinha dolo, aquele que não tinha culpa, ele poderia estar lá. Ele era o Cordeiro Pascal. Somente ele poderia estar ali. Infelizmente, nenhum de nós teríamos condições, mas ele tinha. E então aquela cédula de dívida
que havia entre o homem, a criação, a raça humana e Deus, foi paga por Jesus, porque somente ele podia fazê-lo. E aí, aquela cruz, ele diz para o Pai: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E diz o texto que, virando a cabeça para o lado, expirou e morreu. Interessante, irmãos, que nós entendemos, então, que, de fato, aquilo que havia sido profetizado, aquilo que havia sido ensinado nas Escrituras a respeito de Jesus, se cumpre. E ele diz: esta é a nova aliança. Então, que coisa impressionante, irmãos. Jesus muda, Jesus diz assim: um novo mandamento vos dou. Uma nova aliança. E ele firma esta aliança com os seus discípulos. Ele diz: comei do pão, bebei do cálice. Essa é a aliança. A aliança que podemos fazer, a aliança que cada um de nós pode fazer. É um novo pacto. Aquela foi superada por alguém que poderia superá-la, ultrapassar, concluir, vencer. Isto foi feito. Isto está concluído. Isto está resolvido. Nós vivemos então debaixo desta nova aliança. Você pode levantar sua mão para o céu e dizer: aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Ele morreu, ele sacrificou e ele disse: este é o pacto da nova aliança. Para participarmos, portanto, irmãos, desse pacto da ceia do Senhor, estamos entrando nessa nova aliança, estamos fortalecendo a mensagem da cruz. A mensagem da cruz. Estamos fortalecendo a mensagem da ressurreição. Toda vez que nós pensamos em ressurreição, toda vez que nós pensamos na morte de Jesus e na sua ressurreição, na sua vida, após a sua morte, sepultado por 3 dias e ressurgiu, nós estamos nos identificando com essa cruz. Irmãos, quando assim fazemos, nós temos que morrer para o mundo. Morrer para o mundo. E todas as vezes que nós pensamos assim, morremos para o mundo, nós estamos vivos para Cristo. Estamos vivendo para Cristo. Paulo, o apóstolo, diz em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. À medida em que nós olhamos para a cruz, nós vemos a ressurreição. À medida que olhamos para a ressurreição, não podemos tirar os olhos da cruz. E toda vez que nós pensamos na cruz e olhamos para a cruz, nós temos que entender que os nossos pecados foram pagos naquela cruz. E devemos então, irmãos, olhar hoje para a nossa vida. Se todo pacto, se toda aliança, se todo contrato, se todo mandamento termina com uma celebração, Jesus diz assim: comei do pão, bebei do meu cálice, até aquele dia que de novo eu beba convosco nas mansões celestiais. Todo contrato, eu disse para os irmãos, ele tem um prazo de validade. Quando é do casamento, via de regra, o sacerdote, o ministrante, o juiz de paz diz: até que a morte vos separe. Esse contrato que nós temos, firmado por Cristo na cruz do Calvário, essa nova aliança, não tem validade. Ele não se extingue. Jesus diz assim: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Deixe-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando estiver pronto, virei, para que onde eu esteja, vós estejais também.
com certeza, mais que ontem, menos que amanhã, este dia se aproxima. Quando o Senhor não terminará a ceia, interrompendo-a, sem tomar o quarto cálice, mas nós completaremos aquele momento e viveremos eternamente com o Senhor, daquele lugar onde nós não deveríamos ter saído. Pois vou preparar-vos lugar, para que onde eu esteja, vós estejais também. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui conosco, pense nisto que está sendo dito, para que você faça parte desse momento. Para que você, arrependido do seu pecado, crendo em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, batizado nas águas batismais, possa participar deste momento tão significativo. Quando entendemos que Jesus celebrou uma aliança. E esta aliança é a segunda, maior e superior que a primeira, tornando-nos, portanto, filhos de Deus, por adoção em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Que assim possamos prosperar no nosso caminho, sendo testemunhas vivas deste grande amor para conosco. Deus abençoe. Vamos agora convidar os pastores e os irmãos diáconos e diaconisas que vão distribuir os elementos da ceia do Senhor que venham à frente. Hoje, primeira ceia do ano, estamos com a mesa mais bem preparada, uma toalha bonita e essa cesta aqui farta, mostrando que são as primícias daquilo que o Senhor tem para nós. Louvamos a Deus pelas mãos que prepararam este momento para estarmos aqui celebrando ao Senhor. Nós vamos orar agora e depois vamos distribuir os elementos da ceia do Senhor, mas eu gostaria de cantar o hino 396, que diz: ó, quão cego andei, perdido, vaguei, longe, longe do meu Salvador. Hein? Mas hino 396 do cantor cristão. E aí, Lenice, você pode cantar daí mesmo, tá? Sem problema. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor esse elemento da ceia do Senhor. Aproveitando a oportunidade da pastora de férias aqui conosco, vamos orar, abençoando os elementos da ceia do Senhor. Aleluia, Senhor. Louvamos o Teu nome, porque percebemos a bondade e a misericórdia do Senhor estendida sobre nós através de Jesus Cristo. Obrigada pela aliança em Cristo Jesus. E ao olhar para este momento, ao participar desta mesa, estamos entendendo que renovamos, lembramos desta aliança. Obrigada por esta comunhão que podemos ter. E nesta hora pedimos, Espírito Santo, sonda os nossos corações. Vê se há em nós alguma coisa que entristeça o teu coração. Queremos ser livres de tudo aquilo que nos impede de renovar a nossa aliança contigo. Ajuda-nos, Senhor, e nos perdoa, em nome de Jesus. Amém. Cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu.
Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Vozes femininas. Oh, que cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Vozes masculinas. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Toda a igreja. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Aleluia! Vamos louvar ao Senhor, aplauda Ele, diga: ó, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo este tão grande amor, que levou meu Jesus a morrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Que coisa tremenda! Esta é a aliança de Deus com você. Baseado nesta aliança, o texto de 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso de número 17, Paulo nos informa que na noite em que Jesus foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é partido por vós. Tomai dele, comei em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto. É o novo pacto na minha aliança. Este cálice é o sinal, é o símbolo do novo pacto. E Jesus diz: tomai dele todas as vezes em memória de mim. Glória a Deus, porque podemos hoje, passados 2000 anos, 20 séculos, 21 séculos, podemos estar celebrando, porque
A aliança, ela é eterna, e eternamente estaremos celebrando com o Senhor. Quando Ele vier nos buscar, nós estaremos com Ele e continuaremos celebrando ao Senhor. Querido irmão, pegue o seu pão, se coloque de pé, levante o pão aos céus. Durante muito tempo, esse gesto com os povo que celebrava a Páscoa era feito. Agradecia ao Senhor pelo pão de Isaac, mas para eles isso era algo repetitivo, uma festa que faziam porque era uma ordenança. Mas hoje, quando você faz isso, você sabe que isso está feito. Está feito. Ele entregou o seu corpo na cruz por mim e por você. Glorifique ao Senhor, diga para Ele: muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Eu quero te louvar, é o início de um novo ano para nós. Segundo domingo do primeiro mês, queremos estar glorificando-te pela aliança, pelo corpo, que naquela cruz foi macerado, mas trazia-nos a paz. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Diga para Ele: obrigado, Senhor. Vamos comer do pão em memória do Senhor Jesus. Irmão, pegue o cálice, levante aos céus, diga para o Senhor: Pai, que momento importante, um momento divino, de fato, quando Jesus diz: este cálice é um novo pacto no meu sangue, é uma nova aliança. A partir de hoje, vocês não farão esperando, vocês beberão se lembrando. Aleluia! Lembrando do meu sacrifício. Hoje, quando eu e você bebemos do cálice, nós bebemos do cálice nos lembrando do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e profetizando a morte de Cristo. Porque Jesus nos ensina, fazemos isto, nos lembrando da sua morte, até que Ele venha. E profetizar a morte significa proferir essa palavra que se torna verdadeira. Cristo voltará.
E quando pregamos isto, bebendo do cálice, nós estamos falando isso. Levante o cálice aos céus, agradeça ao Senhor. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Luz bendita. Diga para o Senhor obrigado, porque este cálice me traz vida. A vida que está no sangue de Cristo, porque o sangue tem vida. Obrigado, Senhor. Meu Deus e meu Pai, que todos que estamos aqui nesta noite possamos estar conscientes do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, da sua ressurreição ao terceiro dia e de que em breve voltará. E se porventura alguém ainda não conheça ao Senhor pessoalmente, nesta noite, abra o coração e receba Jesus Cristo, dizendo: eu quero fazer parte deste momento tão singular, tão importante. Obrigado pelo sacrifício, pela morte vicária, substitutiva naquela cruz. E nós te louvaremos e bendiremos o teu nome sempre e sempre e sempre, até ser dia perfeito. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, hoje é o primeira ceia do ano. Então eu vou deixar que você se movimente e troque o cálice com aquele irmão, com aquela irmã que você quer trocar esta noite. Faça isso, meu irmão. Aleluia, aleluia. Queridos irmãos, a orientação bíblica é: bebamos todos em memória do Senhor Jesus. Bebamos todos. Cumprimente, irmãos, ao seu lado. Diga graça e paz, meu irmão. Deus te abençoe. Feliz ano novo. Não te vejo há um tempo. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei. Ele é exaltado. No céu. Levante a sua mão. Declare. Ele é exaltado para sempre. Exaltado o seu nome. A verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor. Levante as suas mãos. Diga: Ele é o Senhor. Terra e céus. Terra e céus. Glorifiquem. Glorifiquem. Exaltado, o Rei exaltado no céu para sempre. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu.
e será para sempre. Exaltado, exaltado nos céus. Recebe, Senhor, a adoração que se faz neste lugar, porque nenhum outro é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Tu és exaltado pelos séculos dos séculos, e a tua noiva espera ansiosa por aquele dia em que estaremos juntos diante do Senhor nas bodas do Cordeiro, e ali veremos que não há choro, não há tristeza, há alegria. Completaremos este momento singular da ceia do Senhor, bendizendo o teu nome, tomando o cálice da alegria. Senhor, bendizemos o teu nome pela vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui hoje à noite, por aqueles que enfrentam lutas e dificuldades, pelos pedidos que estão naquela oração, naquela salva de oração, pelos irmãos que participam do culto por meio da internet. Senhor, nós sabemos que o que o Senhor conquistou na cruz é direito nosso, é herança. E tudo que se levanta contra o Senhor há de ser abatido, porque a espada da aliança de Deus vingará os nossos inimigos. Por isso nós só estamos guardados debaixo da tua sede, até quando o dia for perfeito e a noite já não mais se fizer. Receba a nossa adoração, e nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, rogando que as tuas bênçãos, a graça salvadora e a consolação do Espírito do Senhor sejam sobre todos quanto nessa casa estão, e sobre Israel de Deus por essa terra espalhada. Seja assim, Senhor, desde agora e para todos sempre. E aquele que crê diz amém. Glória a Deus. Ele é exaltado.